eu acho que se eu for pro caminho da renda básica, per se, eu vou ter uma pandemia de suicídio na sociedade. Eu acho isso gravíssimo. Então, existem outras soluções. Cara, eu tenho o meu hábito lá de ir nos finais de semana, eu vou fumar meu charuto e eu fico refletindo. É meu momento que eu começo a refletir sobre a vida, que eu começo de fato, a pensar em tudo aquilo que eu tô vivendo, pensar em sociedade, pensar em futuro, ler. E uma dessas fumadas ali me veio um insight de por que não fazer com que os países sejam acionistas das empresas que estão causando essa transformação. Por exemplo, os países serem acionistas da OpenAI, os países serem acionistas da Anthropic, sei lá, vai ter 10% da empresa, 20% da empresa como um todo vão ser os países onde ela atua. E aí esses países vão receber dividendo dessa companhia. E esse dividendo, ele não pode necessariamente passar pelo fluxo orçamentário do país, porque senão vai cair na mão de quem pagou a campanha dos caras. É assim que funciona a República. A República, o dinheiro nunca vai para o contribuinte, né? Vai o que sobra. O dinheiro vai para os amigos e para eles, né? Então, como é que eu crio instituições supragovernamentais, mas que coletam esses dividendos dos países e utilizam ali para educar e promover formas de, não subsistência, mas de desenvolvimento de vida das pessoas que não conseguiram, de fato, se encaixar nesse momento de transformação. Que assim como aconteceu na Revolução Industrial, que, teve um gap que sofreu muito, vai acontecer agora. Tem um gap que vai sofrer muito. Qual que é o gap? É o gap que não tem aquilo que Aristóteles chama de virtude base, né? Que é a coragem. Porque para vocês criarem um podcast, para você entrar no jiu-jitsu, para Malu ser mãe, você precisa da virtude básica, que é a coragem, né? A coragem é a base de todas as outras virtudes. Porque se eu tenho coragem, eu entro em movimento. Se eu não entro em movimento, eu não entro em eudaimonia, né? Então, muitas pessoas não vão entrar em movimento. E esse limbo, não adianta eu simplesmente abandonar essas pessoas. Porque se eu fizer isso, eu vou aumentar os problemas que eu já vivo na sociedade hoje, que é violência, que é miséria, e vamos lá. Eu gostaria de viver em um mundo que não exista miséria. Então, como é que eu vou construir um mundo que não existe miséria? Como é que eu vou construir um mundo que não exista assalto? Eventualmente, eu tenho que dar oportunidade para as pessoas. Só que é a forma certa de dar oportunidade para as pessoas. Porque a forma errada eu já sei, né? A gente já faz aqui no Brasil. Bota todo mundo no Bolsa Família, faz um sequestro eleitoral, mantém as pessoas na miséria. Logo, eu não preciso fazer um bom trabalho, eu posso ser corrupto que eu vou ser reeleito. Qual que é a forma certa? Bota todo mundo ali no programa de voucherização, que by the way é um programa liberal de Milton Friedman, né? Bolsa Família é um programa liberal de direito. Porque eu tenho que dar oportunidade para as pessoas saírem do ciclo de pobreza, da espiral de pobreza. Só que eu boto com deadline. Cara, você vai estar por 2 anos aqui, você vai ter que fazer um curso técnico de formação, você vai aprender a ser ferreiro, você vai aprender a ser encanador, eletricista, e você tem esse tempo para arrumar emprego. Se você não tiver, você nunca mais vai entrar. Aí você vai se fuder e o problema é seu, você que escolheu isso. Porque também, assim, o Estado não tem que ser pai de ninguém, ele tem que dar oportunidade. Agora, se essa pessoa não quer, aí o problema é dela. E sobre essa questão, cara, da renda básica universal, eu só fico me perguntando, tá, mas como é que a gente vai fazer? Porque, por exemplo, né, se você pega o advento das previdências públicas, é uma ideia muito moderna. Sim. A primeira previdência do mundo foi final do século XIX, que hoje é a Alemanha, né? O Otto von Bismarck teve essa ideia. Na verdade, os socialistas tiveram, ele falou, cara, se eu não fizer, eles vão fazer e vão ganhar um mérito político. Deixa eu fazer primeiro, né? E aqui no Brasil, a gente demorou... Toda ideia socialista. Pois é, não deu muito certo. Aqui no Brasil a gente demorou algumas décadas, o embrião veio em 1923. Naquela época, a previdência era para quem já era idoso. E os idosos eram muito menos do que hoje. Quem chegava em idade de aposentadoria não vivia muito mais, em termos de expectativa média. E você tinha 14 jovens para cada aposentado. Hoje no Brasil, você tem 4 jovens para cada aposentado. Sendo que desses 4, segundo a OCDE aqui no Brasil, 2 são nem. Não trabalha nem estuda. Exatamente. Aí os outros 2, um deles é informal. Então você tem 2 para 1, 1 para 1, que vai piorar ao longo do tempo. A gente chegou pela primeira vez no ano passado em 1 trilhão de gasto com a Previdência Pública. E uns 300 bilhões de déficit. Isso dá entre 2% e 3% do PIB. A gente quer dar mais uma renda básica universal? De onde que vai sair o dinheiro, entendeu? Eu fico pensando nisso. Mas realmente, eu concordo que alguma coisa vai acontecer. Porque a gente fala, sobre requalificação, o cara se colocar em movimento, mas tem muita gente que tá numa idade onde o cara fala, puta, é um gap muito grande. O cara mal sabe ler e escrever. O Brasil é um dos países que mais usa áudio no WhatsApp do mundo. Porque não sabe. Mas por quê? É porque é prático ou porque o cara fica com vergonha de escrever tudo errado? Eu acho que não sabe escrever não, cara. Pois é, cara. Então, é uma revolução realmente que eu acho que vai ser diferente de todas as outras. Vai ser muito mais rápida a primeira coisa, mas eu fico curioso pra ver o que vai acontecer, as soluções serão adotadas. Porque eu fico pensando sobre essas coisas também e falo, cara,
Eu não tenho uma resposta que vem na mente assim, fala, isso aqui deve ser a solução. Não, eu sabe o que me deixa mais ansioso? Quem são as pessoas que têm a caneta pra tomar essa decisão? Para pra pensar. Pois é, aqui no Tamo Brasil. fudido, velho. É. Não, no mundo. O Trump é o cara que vai tomar essa decisão. É verdade. O Lula se fudeu, velho. Esses caras são imbecis, sabe? Eles não têm profundidade intelectual suficiente e fortaleza moral e ética pra tomar as decisões de longo prazo pra sociedade. Tipo assim, eu vou ter que viver sob as regras construídas por esses caras, pelo meu Congresso, pelo meu Senado. Isso me deixa ansioso, porque eu não delegaria a minha empresa a esses caras, quanto mais a minha vida. Já entrando nesse âmbito político, né? Qual a sua visão hoje sobre como deveria funcionar um país realmente eficiente, cara? Porque eu já vi você comentando várias vezes, né, em outros podcasts sobre a questão da monarquia. Uhum. E também já vi o pessoal retrucando, pô, mas sua ideia de monarquia não tem paralelo hoje, né? Porque a monarquia inglesa, por exemplo, que é um grande modelo, a rainha reina, mas não governa. Sim. O que é uma mentira. Porque, por exemplo, a monarquia contemporânea é El Salvador. El Salvador não é uma república. Ela é uma monarquia. A sua ideia lá, aquilo é uma monarquia hoje. É, mas quem criou esse negócio é um cara chamado Lee Kuan Yew, em Singapura. Lee Kuan Yew era um advogado formado em Oxford, que ele volta pra Singapura ali, posso errar na data, mas mais ou menos anos 50, se eu não me engano, tá? 60. Ele volta ali pra Singapura. Singapura basicamente era um porto que só tinha mosquito, tá? Não tem um recurso natural naquele negócio. Nem água doce tem naquele aqui. Então, ele pega esse negócio e ascende ao poder com um discurso populista. Aí não tá na história, é o que eu acho. Eu acho, combinado com os ingleses. Os ingleses, Singapura era colônia inglesa, né? Vira pros caras e fala, galera, relaxa, eu vou lá, vou falar que vocês são uns merda, então. Eu vou ganhar a eleição. Aí depois eu resumo tudo e a gente faz negócio de novo. Entendeu? Que foi o que aconteceu. Não sei se foi combinado, mas o que aconteceu foi isso. Não, os ingleses não podemos ser colônia, lá. E aí ele ganhou com a popularidade de um discurso, porque a única forma de você ser eleito na democracia é você falar mentira. Não tem como você falar a verdade e ser eleito. Na democracia ela é feita para os mentirosos e viciosos, não para os virtuosos que falam a verdade. Né? Sócrates faz até uma comparação que ele fala, imagina que você tem uma eleição, tem um vendedor de doces e tem um médico. O vendedor de doces sempre vai ser eleito, porque o médico fala das coisas virtuosas. Você não pode comer doce, você tem que trabalhar, você tem que dormir cedo, você tem que cuidar da saúde e tal. O vendedor de doces fala, viva agora, picanha pra todo mundo. Esse é o vendedor de doce, né? Então, o vendedor de doce sempre vai ser eleito na democracia, por isso que Aristóteles, Sócrates e Platão, ou seja, a tríade que construiu o pensamento intelectual ocidental é contra a democracia, né? Esse assunto pra outra hora. Singapura, então, Lee Kuan Yew ascende ao poder. Na hora que ele ascende ao poder, o que ele percebe? Quando você tem E aí os ciclos de governos listado ali tanto por Platão quanto Aristóteles, fala que, você vai... Primeiro você tem uma aristocracia, até que a sua forma mais pura é uma monarquia, é onde a aristocracia significa... Aristos, né, são os bons, né? Então, o governo dos bons para os bons, né? Então, é o governo virtuoso, é o governo que busca a eudaimonia, busca o bem comum. Aí, a degeneração da aristocracia é a oligarquia. O que é a oligarquia? É a antítese da aristocracia. Oligarquia é um bando de homem rico governando para homem rico. Eles chamam de governo dos poucos para os poucos, né? Aí você tem uma degeneração disso. O Brasil saiu do Império para a República do Café com Leite, por exemplo. Perfeito. É o Brasil, Império, era a aristocracia, que quando vira uma república, vira uma oligarquia, um governo de poucos para poucos, né? Você perde ali o bem comum porque não tem dono, né? Tipo, imagina, como que você trata seu carro alugado versus como você trata se o carro fosse seu, entendeu? Óbvio que você não vai tratar um carro alugado como você trata se fosse seu. Você vai ter mais cuidado com as coisas que é sua. Quando você tem uma monarquia, você tem um dono do país, né? Então ele tá preocupado com a continuidade, tá preocupado com, cara, o que vai acontecer ali e tal. Dom Pedro II é um homem incrível, cara. Faltou um pouco de balls ali, mas era um aristocrata que realmente pensava na gente. E aí, quando você vai descendo nas degenerações, né, você tem a timocracia e tal, eventualmente você chega na democracia. O único caminho possível para democracia, segundo Aristóteles, é a tirania, né? Porque numa democracia, basicamente o que acontece é que promove-se ao poder os piores, né? Então são só os viciosos que conseguem ascender ao poder, e para se manter no poder, você começa a fazer concessões para o seu ciclo de interesse. Chega um momento que a população se revolta, que fala assim, tô passando fome, eu não tenho educação, eu não tenho segurança, e vocês estão aí, meu irmão. Nesse bem bom, todo mundo enriquecendo, Banco Master, escândalo do INSS, irmão do presidente envolvido, toda a corte judicial do país envolvida no Banco Master. E aí, meu irmão? E o que eu ganho com isso? Chega uma hora que o povo se revolta, né? E aí, eventualmente, se transforma numa tirania, como aconteceu na Venezuela, né? E todas as vezes que você tem uma tirania aqui comunista, eles dão o nome de democracia, né? Tanto que um dos melhores amigos do Lula é o Maduro, né? O Maduro falava a democracia da Venezuela é exemplar, a democracia cubana é exemplar, né? Então, os viciosos, cara, porco anda com porco, né? Isso é normal. Os viciosos, eles se apoiam ali e andam junto. Quando você pega o que aconteceu ali em Singapura, foi parecido. Tava todo degenerado, até que chega um homem
virtuoso, né, aristocrata, e fala o seguinte, vamos lá, primeira coisa que eu faço para consertar um país, então, juiz corrupto pra cadeia. Então o que ele faz? Ele fala o seguinte, ó, tenho maioria na democracia, fui eleito, quem concorda que juiz que rouba tem que ir pra cadeia? Todo mundo concorda. Não tem como o meu Congresso e o Senado ir contra isso. Então assim, então beleza, vamos abrir uma investigação em cima de toda a corte do país, inclusive pode me investigar, abre a minha vida inteira, tá aqui a minha vida, investiga toda a corte. Quem for corrupto, cadeia. Acabou. O que aconteceu? A corte inteira foi pra cadeia. Agora é o seguinte, deu certo. Vamos fazer Congresso e Senado. Quem for corrupto tá fora. Ou pede pra sair ou vai pra cadeia. Então você destitui Congresso, Senado e Corte. E aí você reconvoca novas eleições, reconstrói as regras ali. Então você tem uma corte aristocrática, que não tá ali para enriquecer, mas sim para poder formar um legado, tá? Pelo bem comum. Você reconstrói, então, um Congresso e um Senado aristocrático que não estão ali para governar para poucos, mas sim para muitos, para pensar no bem da nação. O que acontece com Singapura hoje? Um dos maiores IDHs do mundo. Você tem ali Temasek, você tem GYC, alguns dos maiores fundos de Venture Capital e Private Equity Growth do mundo são fundos públicos de Singapura. Quem aí nunca sonhou em receber um cheque do GYC, por exemplo? Essa nação, há 50, 70 anos atrás, era um porto cheio de mosquito e prostituta, não tinha nada naquele negócio. Olha o que eles fizeram em 50, 70 anos. Então, quando alguém fala assim, não tem comparativo dessa monarquia que você está falando, é um imbecil que não sabe o que está falando. Tem Singapura, tem El Salvador. El Salvador é o país mais violento do mundo. Hoje é mais seguro que a Suíça. É dado, pode buscar lá. Mais seguro que a Suíça. É que você usou exemplos de monarquias que não se intitulam assim. Uhum. Que se intitular não vai passar, né, meu irmão? Numa democracia isso não funciona. Não, isso de título é engraçado, né? Ah. Porque, por exemplo, o pessoal fala da Coreia do Norte, né? Teoricamente uma república democrática. Uhum. Que eles falaram No que título, são. entendeu? Aham. Então eu entendo o seu argumento. E o Nayib Bukele, ele fez, o começo do que ele fez em El Salvador foi exatamente o que você falou. E China? China é uma monarquia ou uma república? Eu ia te perguntar isso, cara. Monarquia, Porque, por pô. exemplo, se você pega o exemplo chinês, até o Deng Xiaoping, ele foi se aconselhar em Singapura, quando ele Óbvio. decidiu que ele deveria abrir a China, né? Quando ele decidiu que não interessava a cor do gato. Sabe com quem que ele foi se Errado. aconselhar? Li Kuan Yew. Cara, China, acabei de voltar de lá, é uma monarquia. Quem fala que não é, não sabe o que é China. Ou não entende de ciência política. É uma monarquia. Você tem um rei com a sua aristocracia em volta, é o partido, que toma as decisões de longo prazo do país. Eu não tenho... tem um deputado lá que tá, fazendo um escândalo aqui na TV... Isso não existe lá não, cara. E outra coisa, os caras são preparados lá, né? Lá a educação é levada a sério, os caras eles pensam 100 anos. O problema da democracia é que a cada 4 anos muda a prioridade. E não tem como Não fazer tem como nada a construir longo nada em prazo. 4 anos. 4 anos você não constrói nada na empresa. E o que você falou de democracia, até se você pega a democracia ateniense, que era um negócio muito menor, é muito mais fácil você ter uma democracia numa cidade-estado do que no estado-nação, como o Brasil, que é gigante. gigante. E lá, na verdade, eles chamavam de politeia, né? Não, e mesmo assim, lá Você era tinha um um negócio conselho dos que notáveis. era muito menos democrático do que a gente pensa hoje, né? Uhum. Que eram só os cidadãos, os homens, tinha um monte de escravo que não votava. E mesmo assim, você pega umas coisas na democracia ateniense, por exemplo, a fase áurea da democracia ateniense foi com Péricles. Ele governou durante 30 anos. Ou Pois seja, é, mas de novo, Não teve revezamento de poder. quando a gente tem. fala democracia, a gente vê a democracia deturpada. A tendência era a politeia. Então você tinha um conselho de notáveis, não é qualquer um que podia votar. Aí eu topo democracia. O problema da democracia é que todo mundo tem peso igual de voto. Então o cara que, não conseguiu arrumar nem sua vida e tá em um programa social, o voto dele pesa o mesmo que o meu, que pago centenas de milhões de imposto e gero milhares de empregos. Isso não faz sentido, certo? Na lógica, isso não faz sentido nenhum. Quando a gente olha, você fala, mas é injusto. Tá, mas é ruim pra ele. Que ele vai tomar uma decisão ruim que eu não consigo ajudá-lo, né? Então, quando você pega índice de miséria e compara com voto, você vê que aonde tem mais voto da esquerda tem mais miséria. É uma relação direta, né? Eu tô pegando um corte da cidade. Aí, cidade de São Paulo, esquerda costuma ganhar. Não, não é isso que eu tô falando. Pega um estado. Faz essa comparação pra você ver. Cortes pequenos vão dar conclusões aí precipitadas. Você pega um corte maior, estado, você vai ver que os estados onde tem maior miséria é o estado onde a esquerda sempre tem maior número de votos. Né? Então, como é que eu vou ajudar esse cara? Eu quero ajudar esse cara. Eu ajudo através das doações, dou milhões por ano, das ONGs que eu apoio e tal, mas, cara, eu sou um só. Quantos caras como eu que topam fazer isso? Poucos. Infelizmente, num país de 220 milhões de habitantes, num país de 25 milhões de CNPJ, que metade seja MEI, né? De 12, 13 milhões de CNPJs, quantos que topam, pegar um percentual relevante do que ele bota no bolso de geração de caixa no ano e doar? Eu faço isso porque eu quero, entendeu? Porque, eu também vim de baixo, eu cresci de favor na casa do patrão da minha avó, sabe? Então eu falei, cara, eu sei o que é isso.
Eu vivi na pobreza de verdade. Então, pô, eu quero ajudar as pessoas. Só que a forma que eu melhor teria pra ajudar as pessoas é se essas pessoas, por exemplo, pudessem não votar. Eu ajudaria elas melhor, entendeu? Se a gente pudesse fazer boas escolhas. Porque, pô, tem tanta escolha boa que eu gostaria de fazer como homens públicos e que não estão nem no páreo, tanto na esquerda quanto na direita. É que também a gente passa por uma outra questão, né? Tá, então o voto não pode ter peso igual, mas quem decide isso é o governo. Aí pode decidir que você não pode votar, por exemplo. Exatamente. Que, cara, quando a gente pensa em monarquia, a turma acha que a gente tá falando de um tirano, né? De um monarca absolutista. Não é isso que a gente tá falando. Não que eu não goste disso, mas não é isso que a gente não tá falando. A gente tá falando de, cara, de uma monarquia como a gente tinha no Brasil. O monarca é o poder moderador. Então, no poder moderador, Dom Pedro II, por exemplo, se inteirava de 100% dos assuntos do Brasil, do Império, sentava com os senadores, sentava com os deputados, sentava com os ministros. A diferença é que ele aponta os ministros como aponta um presidente hoje, e ele não pega lá. Então, no Brasil, por exemplo, você tinha basicamente 2 partidos, né? O partido liberal, que de liberal não tem nada, é o esquerdista, o progressista, né? E o partido conservador. São os liberais tipo Estados Unidos, né? Os liberals, é isso aí. E o partido conservador, eram 2 partidos. Dom Pedro II não era partidário nem do conservador, nem do liberal. Então, tinha hora que ele pendia para decisões liberais e tinha hora que ele pendia para decisões conservadoras. Por quê? Porque, cara, o imperador é o pai da nação. Então, ele não tá vendo, o meu lado, ele tá vendo assim, o que é melhor pro Brasil no longo prazo. E tem horas que Dom Pedro II fala, lendo os relatos dele, ele fala o seguinte: eu não concordo com isso, mas eu acho que isso vai promover a paz entre os poderes, então eu vou decidir isso. Então muitas vezes ele decidia contra aquilo que ele concorda para promover a integração entre os poderes. Então é tipo quando você é pai e tem 2 irmãos brigando, você até é partidário de um, mas você não pode ser, você é o poder moderador. Então quando você tem um imperador, como você tinha aqui no Brasil, um homem virtuoso, estudioso, que vivia pelo dever, você tem essa capacidade de poder moderador. Quando você tem um presidente eleito em uma república, ele chega na cadeira do poder com uma dívida gigante, às vezes de décadas, até ele escalar naquele lugar no poder. Então ele chega vendido. Ele deve favor para muita gente. Então, por mais que ele queira promover o bem, por mais que ele queira promover o bem, eventualmente ele não vai conseguir promover o bem, porque ele tem que pagar os favores. Esse é o problema da república. Então, por vários momentos, refletindo sobre sistemas de governo, é por isso que eu me tornei monarquista, eu falei, cara, eu não consigo ver um argumento lógico para não ter um monarca virtuoso aqui no Brasil. Dentro da sua família, vocês são monarcas, né? Dentro da tua empresa, vocês são monarcas, né? Então, por que no país vai ser diferente? Por que eu vou botar alguém lá só porque a maioria decidiu o que é? Desde quando que a maioria decide por coisas virtuosas? Nunca vai acontecer. Se você votar na tua empresa, qual é o regime de trabalho que vocês querem? Home office, pô. Tá louco? Sai de casa pra vir trabalhar, tá maluco? E aí, vocês querem trabalhar 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, por que eu vou trabalhar 3 vezes? Você vai me pagar igual? Então, pô, óbvio que eu quero trabalhar o mínimo possível. Essa é a decisão da maioria. E talvez quem tá me assistindo fala, não, eu penso diferente. Então você é diferente, cara. Você é empreendedor. Você é um empreendedor potencial. Você é um sócio da tua companhia em potencial. Porque a cabeça de eu topo pagar o preço pra construir algo, essa cabeça de eudamônia, é uma cabeça de uma minoria, não é a cabeça da maioria. É por isso que tem que ter um poder moderador, por isso que tem que ter uma monarquia. E quando você pega dos 20 maiores IDHs do mundo, mais da metade são monarquias. Né? Então, você vai pegar ali Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Japão, é tudo monarquia. Ah, mas é monarquia que o rei não tem poder. Mas quem disse que é monarquia absolutista? Ninguém tá falando de monarquia absolutista. Tá falando de um poder moderador que visa o futuro da nação porque ele não precisa ser eleito. Então ele pode tomar as melhores decisões de longo prazo. Entendeu? Gostou do vídeo? Fortalece deixando o like e se inscreva no canal. Assim você ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas.